Salutam amigos do Toninho Barana da Ler Livros Revistas Papelaria, uma livraria espírita, espiritualista e esperantista de Limeira, São Paulo. Por isso, o curso básico de Esperanto, que estaremos proporcionando gratuitamente a vocês pelo YouTube. Peço antes de iniciarmos um gostei, clicando no símbolo de positivo aqui embaixo. Assim o YouTube vai poder divulgar nosso trabalho para mais pessoas. Aproveite e clique no inscrito e no sininho ao lado para ser avisado toda vez que eu subir material novo. Em 1970, eu estudava no Colégio Técnico Industrial de Limeira, o COTIL, e ouvi pela primeira vez falar de uma língua chamada Esperanto, feita para ser a segunda língua de todo mundo, onde não teríamos as dificuldades da nossa formidável língua materna, o português, que tem uma sonoridade tão boa, é tão útil na transmissão dos nossos pensamentos, mas que na hora de ser escrita tem muitas complicações. É com 2 S, com C ou com cedilha. Em 2002, já aposentado e morando em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo, fiquei sabendo que a escritora Márcia de Castro Soares estaria ministrando um curso básico de Esperanto na USE Praia Grande. Aqui devemos lembrar que a língua criada por Lázaro Luiz Zamenhof, um judeu polonês, não tem nada a ver com o espiritismo, mas é a queridinha dos espíritas, pois é mencionada em vários livros espíritas. Depois fiz uma especialização com a antiga revisora da FEB, a Evanilde Rossi Sandrão, que nessa época morava em Mongaguá. Nessa época, eu conheci também um pessoal de Itanhaém, que se mostrou interessado em aprender o Esperanto. Incentivado pela Márcia e pela Eva, topei passar esse curso de Esperanto para eles. Em 2006, eu voltei para Limeira, orgulhoso por ter deixado uma turma que se reunia semanalmente lá em Itanhaém para estudar e trocar conhecimentos esperantistas. Aqui em Limeira tentei de várias maneiras divulgar o Esperanto. Pela Ler Livros Revistas Papelaria, onde mantemos uma boa variedade de obras esperantistas. Pelo Facebook, onde criei o grupo Esperanto Limeira. No WhatsApp, repliquei o grupo Esperanto Limeira. E agora estamos iniciando essa outra empreitada, aqui pelo youtube.com/Ler Livros Espiritismo. Usem a área de comentários aqui embaixo para nos ajudarem com comentários, pedidos de esclarecimentos e informações referentes à língua da fraternização universal. Por que o Esperanto, se nós já temos o inglês, que é tão falado no mundo todo? O inglês é falado apenas em 5% da população mundial. Vamos conversar como os outros 95% a adotar a língua materna dos americanos, ingleses, como língua universal. É preciso uma língua universal, que deve ser a segunda língua de todos, preservando assim as muitas línguas maternas com sua cultura. Um exemplo, o chinês é a língua materna mais falada no mundo, por 18,33% da população terrena. É usada na China, Taiwan, Hong Kong, Malásia, Tailândia, etc. O inglês corresponde a 5,5% e é falado nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá e etc. O espanhol é falado por 5% na Espanha, México, Argentina, etc. Hindi, 4,17%, é da Índia, Nepal. Árabe, 3,33%, Egito, Algéria, Marrocos, Iraque, etc. Bengali, 3,08%, Bangladesh, Índia,
E o nosso português é falado por 2,75%. Brasil, Portugal, Cabo Verde, etc. Outras línguas, 57,84%, corresponde a aproximadamente 300 línguas, são faladas nos mais variados países. Por que então uma língua universal? Como que o cérebro aprende uma nova língua? Estudos dizem que a nossa língua materna é armazenada no hemisfério esquerdo do cérebro, que é responsável pela articulação da fala e pela compreensão da linguagem, escrita e oral. No entanto, no aprendizado de um novo idioma, esse processo não se limita a apenas um lado do cérebro. Aprendendo uma segunda língua, ocorre uma troca de informações entre o hemisfério direito e esquerdo. Isso acontece pois durante o aprendizado precisamos ativar diferentes áreas do cérebro para acessar os elementos que compõem a língua, sintaxe, fonética, morfologia. Além de exercitar o cérebro, falar outras línguas permite descobrir novas culturas, além de abrir um leque de possibilidades nas negociações comerciais, políticas e quando estamos em viagem, e conhecimento em geral. Vamos falar um pouquinho do Esperanto então. Criado por Ludovico Lazaro Zamenhof em 1887. Ele nasceu na Polônia, em Białystok, na época pertencente ao Império Russo. Hoje faz parte da Polônia. Ele lançou a sua língua numa primeira versão em 1878. Por quê? Criança ainda na cidade de Białystok, ele presenciou soldados russos espancando um velhinho que era do bairro judeu, porque o velhinho não conseguia entender o que os russos estavam falando. Para vocês terem uma ideia, na cidade dele usava-se normalmente 4 idiomas. No bairro judeu, o Yiddish, a língua da Polônia, o russo, porque quem comandava, o soldado, a polícia, usava o russo, e o alemão, que era a língua culta para a ciência, a literatura. O pai dele era tradutor e trabalhava para os russos. Então ele tinha vasto material na sua casa para pesquisar. E com essa idade de 19 anos, ele estava terminando seus estudos primários no ginásio, né? Ele fez esse projeto de língua, em companhia dos seus amigos. Mas o pai dele sempre quis que ele estudasse para medicina, né? Porque o judeu poderia sair livremente do bairro judeu se ele fosse médico. Então ele, atendendo as vontades do pai, foi fazer medicina em Moscou. Quando ele voltou, ele ficou sabendo que o pai dele tinha queimado aquele projeto de língua que ele tinha feito, porque o pai dele sabia que a polícia do Império Russo era muito rigorosa, né? Mas em 1887, recém-casado, com a ajuda econômica da sua esposa Clara, ele publicou um pequeno manual intitulado Internatia Lingvo, com o pseudônimo de Dr. Esperanto, pois temia retaliações do governo russo. O nome usado ao lançar a língua remete à esperança. O significado de Esperanto é aquele que tem esperança. A língua acabou recebendo depois o nome do seu autor. Então, daí surgiu o Esperanto. Esperanto como segunda língua. O Esperanto é uma língua artificial, desenvolvida com base em radicais internacionais e com uma gramática simplificada ao extremo, 16 regras gramaticais. Ela foi projetada para ser a língua neutra e fácil de aprender por pessoas de diferentes culturas e países. Tem como objetivo promover a fraternidade entre os povos
diminuir as barreiras linguísticas e aproximar os diferentes povos do mundo através de um instrumento de comunicação em que não se, possuindo pátria nem dono, diminua constrangimento de utilizar essa ou aquela língua nacional deste ou daquele país para servir de instrumento universal. É extremamente prático, pois se pode aprendê-lo com muita facilidade e o seu número de falantes cresce a cada dia, tanto no Brasil como no mundo. Aprender o Esperanto é mais do que falar uma língua, é estar usando um instrumento de fraternização universal. Com o Esperanto podemos ter amigos em todo o mundo, pela internet, participando de eventos internacionais, acessando as culturas diversas e sendo agente ativo na criação de uma comunidade transnacional. A humanidade hoje atingiu a consciência universalista e começa a buscar a unidade mundial. Sobre o método que utilizaremos no curso básico. Esse método para aprendizado da língua foi feito com uma diferenciação básica e com técnicas de memorização para facilitar ainda mais o aprendizado, chamando o aluno à prática da língua, em sua pronúncia, em sua gramática e em seu uso, forçará a mente, a memória, a leitura e a fala do estudante, de tal forma que ele possa assimilar o conhecimento fazendo uso de suas faculdades de memória e leitura. Sendo o aluno persistente e insistente com o método, que é extremamente eficaz, o estudante poderá, ao final do curso, dominar a fluência básica da língua e estará apto a se comunicar por meio da língua internacional com facilidade. Isso dependerá, é claro, do afinco empreendido, pois para se aprender qualquer língua, inclusive o Esperanto, o aluno deve sempre praticar. A prática constante é que fará o estudante ser capaz de falar qualquer idioma, seja ele qual for. O Esperanto, com sua gramática regular, planejada e simplificada, será aprendido com muito mais facilidade e rapidez. Ao estudante, primeiramente, leia a lição na tela e acompanhe em voz alta. Escreva um rascunho, as palavras ou explicações que precisam ser esclarecidas no momento oportuno. No nosso caso, pode ser aqui abaixo, no campo de comentários do YouTube. Eu me comprometo a ver todas as dúvidas que forem postadas no campo de comentários e, na medida do possível, esse esclarecimento vai ser útil para todos que consultarem. O tradutor Esperanto-Português do Google pode satisfazer as necessidades de tradução. O aluno poderá até adquirir um dicionário português-esperanto e esperanto-português, porém somente conseguirá utilizá-lo corretamente após as primeiras aulas desse curso. Faça os exercícios no papel a lápis, tendo sempre à mão sua borracha. A leitura dos textos, das questões e das respostas deve ser sempre em voz alta, para melhor assimilação e fluidez de pronúncia da língua e exercitação da memória. Essa é a introdução do curso básico de Esperanto que eu pretendo trazer a vocês toda quinta-feira aqui no YouTube. Antes de encerrarmos, eu vou fazer a prece do Pai Nosso em Esperanto, para vocês irem se acostumando e apreciando a sonoridade da língua. Patronia que o estas en la cielo, santigata estu via nomo, veno alni via regno, farigio via volo, surtero kiel en la cielo, niam panon ciutagam
dono ni rodio, pardono niai ofendoi, kiel ni pardonas a niai ofendantoi, kai ne lasu lin fali intenton, sed liberigo nin de la malbono, tiel estu. Gis.